Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de aquecimento para a Masterclass de Superação, que vai ser uma super aula sobre superação de qualquer tipo de problema que eu vou fazer no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Então, todo dia, já vem acontecendo há 2 semanas, lives às 11 da manhã e às 8 da noite, que são lives preparatórias para finalmente chegarmos à Masterclass de Superação. Vai ser uma maratona, está sendo uma maratona de aquecimento para essa Masterclass de Superação no dia 2 de julho, nessa quinta-feira, às 8 horas da noite. Nessa Masterclass de Superação, eu vou te ensinar o passo a passo que me ajudou a superar todas as dificuldades que passei e que também já ajudou a muitas pessoas a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. E no episódio de hoje, eu vou falar com uma grande amiga que a vida me deu, a Valquíria Lobo. Olá, Valquíria, tudo bem? Oi, que bom falar com você. Tudo bom e você, querido? Muito bom falar com você também, né? Antes da gente começar, eu queria pedir para o pessoal aí apertar o aviãozinho aí embaixo e chamar os amigos, indicar para todo mundo, para a gente poder alcançar mais gente aí para participar desse nosso papo. Que bacana. E apertar também o coraçãozinho aí do lado para a gente ranquear aqui no Instagram, né? Valquíria, você sempre positiva desse jeito. Que legal. Ah, Olha não só. tem outra oportunidade na vida de ser feliz, não. É agora mesmo. Agora mesmo, exatamente. O agora é o mais importante, né? Olha só, Val, antes da gente começar, se apresenta aí para o pessoal. Deixa o pessoal saber quem é você. Claro, claro. Eu sou Valquíria Lobo, eu sou a mãe do Tiago, de 32 anos, e da Thalita, de 19, e eu ajudo as mães a lidarem melhor com os adolescentes. Eu sou voluntária do movimento escoteiro já faz 20 anos, então Olha eu só. aprendi a lidar de pertinho, assim, né, com os adolescentes. E os pais, as mães, não entendem muito bem o que está acontecendo naquela cabecinha de vento. Eu Então que eu o faço diga. assim, eu acho que eu sou uma intérprete. A minha filha está fazendo 18 anos agora em novembro. Passei por essa Ai, que fase delícia. da adolescência toda. Não, não passou, amor. Ela tá na metade da adolescência. A É um adolescência vai pouquinho. até 25, 28. Eu já passei. Eu tô dizendo que eu já passei dessa fase da adolescência e entendo bem como é que é e os conflitinhos na cabeça dela e tudo como funciona, né? Nossa, Só ela não entende, é vai entender terrível. depois que ela passar por isso. É. É isso que eu faço da vida. Que legal. Olha só, e eu estou fazendo um aquecimento aqui para nossa Masterclass de Superação, né? Na quinta-feira, às 8 da noite, e onde eu falo sobre exatamente atalhos e obstáculos, né, para a superação. Atalho é aquilo que nos Sim. ajuda, né, que acelera o processo, e os obstáculos, aquilo que não só atrapalha, mas retarda um pouco o processo de superação. Que as pessoas são problemas comuns que as pessoas enfrentam ou não, né, ou soluções que elas passam para poder solucionar e ter uma vida melhor, mais feliz, mais agradável, entender tudo isso, né? E acho que você melhor Fazer do que valer a ninguém, pena, né? exatamente, acho que você melhor do que ninguém para falar sobre atalhos e obstáculos com adolescentes aí, né, e tudo mais. É verdade, é verdade. Eu sei falar adolescentez e manhês também. Aí eu ponho os dois para conversarem. Ô, Rê, mas Olha que deixa eu só te falar legal. uma coisa. Eu Claro, queria te agradecer muito de você olha só. ter me feito o convite de estar aqui conversando com você, porque assim, é Prazer é uma todo honra, meu. é um privilégio, né? Eu sou muito grata a Deus por ter você na minha vida, nesse momento da vida, né? Assim, Amém. passamos tão pertinho de não estar juntos, né? Por causa do que aconteceu com você. E o fato de Exato. você estar aí, vivo, produzindo, dando tanto incentivo, tanta inspiração para tanta gente, é E uma é, bênção de Deus. E eu queria te agradecer por isso. imagina, é minha missão agora. E até mesmo a forma que a gente se conheceu, né? A gente só não sentou na mesma cadeira porque eu levo sempre a minha, né? É porque você é grande, isso não cabe na mesma. Porque senão a Boa, gente sentou bem do ladinho e foi uma amizade de impacto na hora, né? Foi muito. Se bem delícia. que A você nunca. sorte de sentar na mesma mesa para almoçar, lembra? Sim. E Como aí você é muito você grande, sempre. muito espaçoso, eu tive que tirar minha cadeira do lado. Adorei. E você sempre com esse sorriso maravilhoso no rosto,
que Ai, anima todo mundo que está ao redor, né? Com uma lâmpada quando acende, ilumina o é, ambiente todo. Isso é é fundamental, isso é opção, muito viu? importante. É a opção, É claro. opção. A gente pode escolher viver assim. Exatamente. É isso que eu bato muito na tecla e eu vivi isso, né? Essa opção de escolha é fundamental e é realmente o primeiro passo que as pessoas podem dar para terem um dia mais feliz que o outro, né? Para fazerem o dia de amanhã ser mais feliz e melhor do que o que foi ontem, o que está sendo hoje. Mesmo que seja um dia feliz hoje, não tem nada tão bom que não possa ser ainda mais surpreendente e melhorado, né? A gente se aprimora, se superando e se vencendo. Verdade, Rê. Você também escolheu, né? Você também tomou a escolha de viver assim, né? Viver essa vida, Sempre, apesar de tudo, você escolheu ser produtivo, você escolheu ser feliz, né? Escolheu mesmo tendo, superar. E é mesmo isso que tendo é legal. todos os motivos e justificativas para ficar encostado nas pessoas e sem fazer nada a vida inteira, porque para quem não está nos vendo aí e não me conhece, eu quebrei o pescoço e um pescoço quebrado é mais do que justificativa para realmente não precisar fazer mais nada, né? Mas antes, já que você Ninguém, mexe com ninguém adolescente, poderia julgar, né? Ninguém poderia exato, julgar. teria razão. E antes já que você fala com um adolescente, né? Eu digo até mais, porque o motivo de eu fazer todo esse movimento que eu faço, além de não menosprezar o que todo mundo fez por mim nessa campanha de movimentação, de Sim. me trazer de volta para o Brasil, foi o exemplo que eu posso dar fazendo para minha filha, né? Porque eu sempre falo, não tem nada Ai, é melhor do que a gente perfeito. olhar nos olhinhos dos que dependem da gente, emocionalmente, né? Não só financeiramente, mas e ver que, poxa, meu pai conseguiu, meu pai faz isso. Então, esse brilhinho no olho que ela sempre teve, né? Quando eu sofri acidente, ela tinha 10 anos. E esse brilhinho Uhum. no olho que ela sempre teve, simplesmente poderia ter se apagado se eu tivesse Sim, quebrado o pescoço, depois daquele movimento todo, né? Tem alguns vídeos que eu ponho, até os vídeos de quando eu cheguei no Brasil, no hospital e tudo mais. Mas daí para frente a escolha foi minha, quando você disse, né? E nada é, melhor do é, que a gente não precisa falar, mas a gente precisa fazer. E aí ver exato. que E ela. é curioso ser. É curioso, desculpa te interromper, eu sou muito Imagina, falante. manda bala. É curioso você dizer isso, porque assim, como eu te falei, faz 20 anos que eu lido com escotismo. E o fundador do escotismo, ele diz assim, ó, não existe. O exemplo não é a melhor maneira de se ensinar. O exemplo não é a melhor maneira de se ensinar. É a única. E é isso Ah, que você está fazendo pela sua filha, exatamente, né? né? Eu É a costumo única dizer, maneira de você ensinar é dar o exemplo. eu sempre falo para ela e para as pessoas, né, que me conhecem já, que eu já parei de escutar o que as pessoas falam. Agora eu só escuto o que elas fazem, porque Isso, fazer e falar tem uma distância muito grande, né? muito Pessoas que grande, muito falam grande. é muito fácil, agora realmente Falar é fácil. ser, né, dessa forma e fazer esse movimento é o ponto crucial disso tudo, né? E é engraçado você falando isso, Rê, porque me veio a dúvida assim, né? O que você acha que é o pior risco que Vai. uma pessoa que não escolhe, não faz essa escolha de superar o desafio, qual que é o maior risco que ela corre na vida? Olha só, eu acho que superar um problema quer dizer ser mais feliz depois disso tudo, né? Não tem nada tão ruim na nossa vida que não sirva pelo menos de uma boa lição para te ensinar sobre aquilo tudo, né? E sem contar que a superação diária, eu sempre falo, né, que não precisa ter um pescoço quebrado como o meu para poder ter um problema a ser superado. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, tá, mas eu não preciso superar nada. Mas não há nada tão bom na sua vida que não possa ser ainda melhor. E Ah, cara, esse exercício de a gente se superar e a gente matar um leão por dia, como eu sempre digo, né? É um é, exercício de autossuperação. E eu vivi muito isso porque um atleta, olha a minha bicicleta aqui atrás, ó. Elas ficam no meu quarto show. hoje para me mostrar que um dia eu vivi em constância superação como atleta, entendeu? E as Ó, pessoas têm você que fazer. trata de cuidar dessa bicicleta aí, porque eu tô pertinho de você. Ribeirão é muito pertinho de São Carlos. Qualquer hora eu vou aparecer aí pra gente dar umas voltas de rodas, tá? Você nas suas e Opa! eu na sua bicicleta aí. Não, essa eu não empresto, não dou, não vendo, Ó, não saio da parede mais. Essas, tá né? bom, eu levo Tem a as minha. outras aqui também, pois é. Então, Val, na verdade, o processo
de superação, de autossuperação diária, é um processo diário. Isso aí tem que ser um passo de cada vez. E a gente tem que lembrar que até mesmo as maiores muralhas do mundo foram construídas pedra por pedra, né? Não é tijolinho por tijolinho, isso mesmo. A menor bancadinha do mundo tem que ser feita um tijolo, depois mesmo que seja 2 tijolos. Mais longo ou mais curto, o processo é um passo de cada vez. Tá? E eu digo mais, que a vida passa muito rápido para a gente ficar acumulando problemas. E a gente pisca, e num piscar de olhos, já passou um tempo que você pode, no mínimo, olhar para trás e falar, puxa, se eu tivesse feito, se, né? E o se é complicado. Nossa, show! Então, mudanças a gente tem que ter. E o poder da superação está dentro, eu digo que é um poder, porque está dentro de cada pessoa, né? E a solução realmente é dar o primeiro passo. A gente nunca sabe qual é o que vai acontecer depois que a gente tomar uma ação. Não tem um manual que a gente tenha o que vai acontecer se você fizer determinada coisa. Mas se você não fizer nada, daí a gente sabe o que vai acontecer. Nada, né? Mas as pessoas o primeiro passo é o passo mais importante para procurar uma ajuda. E daí elas ficam sabendo no final desse processo, quando você começa a procurar, que existe um método para isso. E é isso que eu trabalho hoje. Eu desenvolvi, de uma certa forma, algum método. E não desenvolvi porque eu li, estudei, porque eu vivi, porque eu passei por cada fase, por cada etapa dessa. E eu tive que me enfrentar e me desafiar e me superar. Então, quando a gente fala de superação, é um processo não longo, mas é um processo que vai demorar o tempo de cada pessoa para que isso seja desencadeado e que o dia da pessoa comece a melhorar. E quando eu falo o dia da pessoa melhorar, não é que vai ser... Enfim, tá? O processo é o de melhora interna da pessoa, é uma aceitação, uma organização e tudo mais. Perfeito você dizer isso. Você estava falando, né, da questão assim do tempo. Eu me lembrei, eu sou formada em letras. E aí eu me lembrei de um poema do Mário Quintana, que ele fala mais ou menos assim: a vida é o dever que nós levamos para fazer em casa. Eu até tenho ele aqui, quer ver? Ó? A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Na verdade, esse daqui não é o original, não. Ele é diferente. Esse daqui acho que é uma adaptação. É que eu procurei rapidinho aqui quando eu lembrei do poema. Já te falei desse poema? Você já me falou dele uma vez. E eu acho que tem tudo a ver, total. Quando a gente pisca. Porque a gente pisca, é isso, né? Eu acho que... Trazendo isso que você falou, né, para aquela pergunta, qual que é o maior risco da gente não enfrentar, né, esses desafios? Ficar nessa de, vai assim mesmo, deixa assim mesmo. É que a vida passa e lá no final a gente vai se arrepender. E passa muito depressa. Quando a gente vê, a gente tá aí, né, a avó, já tem 3 netos, eu nasci ontem. E você, exatamente. Passa muito depressa. Como com esse trabalho todo, sabe bem que a oportunidade perdida não volta atrás. Você pode ter uma outra oportunidade, talvez igual ou um pouco diferente mais para frente, mas a oportunidade perdida não volta atrás, né? E as pessoas, a gente chama de egoísta, né? As que olham para o próprio ego e tudo mais, costumam perder as oportunidades e reclamar disso ou não, ou viver de uma outra forma, enfim, né? Mas a oportunidade perdida já foi, né? É igual a pedra tirada e a palavra pronunciada, não tem mais como voltar. E a flecha atirada, não volta. E a flecha atirada, exatamente. Perfeito! E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou muito curiosa, assim, porque você me impactou muito. Quando eu vi, né, você... primeira vez que eu te vi, você estava exatamente num canto da sala a gente participou de um evento, né, uma mentoria que a gente faz juntos. Você estava assim, né, num canto estratégico, porque você tem uma cadeira especial, é só sua, né? Leva a sua cadeira junto, como você gosta de brincar. Vou sentado. E eu achei... Você parecia um ETzinho, porque você tinha uma anteninha aqui assim, ó. Parecia um unicórnio. Eu falei, gente, quem é esse unicórnio? Eu sou muito assim, né? Vou morar, falei, não vou falar, não conheço o moço, ele vai ficar ofendido de chamar ele de unicórnio. Mas eu não me aguentei, fui lá e perguntei. Aí você me falou que era um dispositivo que você tinha inventado para fazer o acesso à internet, aos dispositivos, né? O tablet, o celular. Eu falei, uau! Né? Vou reclamar do que agora?
Qual que é a minha acho que, ó, desculpa? a ocasião faz o ladrão, não é? E acho que a necessidade te desperta, né? Duas coisas. Ou você se acomoda e usa aquilo de desculpa para tudo que você não quer fazer, na Exato. verdade, e se convence de que não é capaz, ou você inventa um jeito de fazer acontecer aquilo. O meu quarto aqui está todo modificado. Tem um guincho pendurado para poder me tirar da cadeira e pôr na cama. Tem um monte de coisa que eu já adaptei. E essa invenção, né, como o Érico falou, esse lápis preso na cabeça, ou então o Sobral ainda, né, no dia do evento, falou assim, cara, o que é isso aí preso na sua cabeça? Enfim, né, realmente assusta, impressiona um pouco as Essa pessoas, anteninha. até que elas me conhecem, porque é um jeito que eu dei, quando eu vim, né, depois do meu acidente, eu voltei para o Brasil 47 dias depois do meu acidente. Nossa. E aí, mas aí, a minha casa inteira ficou lá na Indonésia, eu morava lá já fazia muitos anos. E ficou Sim. tudo lá. Para você ter uma ideia, ficou até documentos com diploma da Meu faculdade, tudo que eu tinha, que eu fui precisando e fui levando, e acabou ficando tudo lá. Inclusive as minhas bicicletas ficaram lá. Então eu tinha que dar um jeito de viabilizar, de alguma forma, para eu trazer isso de volta para o Brasil. As minhas coisas, principalmente as principais, Senhor. né? As principais. E aí a minha As mãe mais não fala, importantes. a minha mãe não fala inglês, e sempre que eu precisava mandar e-mail, não tinha o WhatsApp ainda, o WhatsApp estava começando, nessa época a gente usava o BlackBerry, mas Aham. eu precisava mandar muito e-mail para lá e a minha mãe não fala inglês, e com maior boa vontade, tadinha, ela deve estar assistindo a gente aqui. E aí eu Ai, ficava, que linda! Oiê! eu tinha que ficar. A minha mãe é professora primária, foi professora da prefeitura, de Ai, que pré-escola. delícia! Ai, que fofo! Muito bom. Pois Olha é. ela aí. Ai, que Então lindo. eu tinha que ficar mandando e-mail para lá e soletrando para minha mãe como escrevia. E ela, na maior paciência do mundo, boa vontade, escrevendo e me ajudando. E eu falava, poxa, eu preciso solucionar um problema. E foi difícil, porque essas canetinhas, né, do Imagina. touchscreen, elas funcionam com o contato da pele do usuário. É uma coisa que ninguém percebe, porque quando você pega com a mão, tem o contato. Quando eu isolava isso e punha na testa, não tinha contato, eu não conseguia usar. Até mesmo Aí quando eu você tive pegar uma caneta para tocar, não dá efeito. Não, se você isolar e prender isso na testa, não funciona. Quando eu tive lá no Sara, em Brasília, lá no Sara, eles ligavam um fio da ponta da Sara é varinha. um hospital. O Sara Kubitschek, lá em Brasília, o Hospital de Reabilitação. Ah, o Hospital Sara Kubitschek. Aí eles ligavam um fio na ponta da varinha até na testa do usuário, olha só. E tudo bem, nada de errado, funciona. Mas fica desconfortável, e um fio na testa da pessoa. Eu uso isso o dia inteiro, literalmente o dia inteiro, né? E acabo Meu machucando. Deus. Até que eu consegui desenvolver um Claro. produto que dá um banho químico, enfim, que funciona, é confortável, e tá aí. E o melhor disso tudo não é que eu posso trabalhar, né? Se eu precisava de 100% de ajuda para tudo na minha vida, hoje eu preciso de 99,99% só. Porque eu consigo já. Eu consigo trabalhar já online quando eu estou trabalhando. As pessoas até falam assim, poxa, quem está digitando para você aí? Eu falo, porra, eu mesmo. E isso aí é Incrível. 1% de esforço, é 100% de esforço em 1% de chance. Então, o que funciona, a gente põe para trabalhar e manda bala, entendeu? Show de bola. Nossa o melhor Senhora. disso tudo é poder ajudar outras pessoas também. Porque já tem tetraplégico usando isso que voltou para estudar, voltou para o trabalho. Uau. Tem portador de paralisia cerebral que é alfabetizado usando isso porque não consegue falar e nem se expressar, mas agora com isso aí consegue escrever e não para mais de publicar o negócio. Eu fico hiper contente. Meu Deus. Porque já tá Facebook, as redes sociais, ele toma conta sozinho. Eu fico super contente por isso, né? Nossa, você tá vendo? Eu acho assim tão interessante isso, né? Porque você imagina, eu realmente acredito que nada acontece por acaso. É minha crença, assim, sabe? Faz parte do meu lado Exatamente. religioso, espiritual, é a minha crença mesmo. Eu acho que cada coisa tem o seu motivo de ser. Acho que existe uma razão de ser, não é acaso. E eu imagino, né? Eu vi suas fotos, né? A gente já bateu alguns papos, tal. Já vi várias lives que você fez, tal. Eu vi as fotos de quando você era educador físico. Meu filho também é formado em educação física. Que bacana. E o Ti, né? Aquele moço fortão, que, né? Que dado assim
voltado para a área de desenvolvimento físico, né? E de repente acontecer justo com uma pessoa que teve essa escolha de profissão de não poder mais usar, né, 99% do seu próprio físico. O 100% eu acho que é muito impactante. Foi um impacto muito grande. Mas por que não foi acontecer com um professor, uma pessoa que usa mais, que não usa tanto o corpo? Eu acho que não é por acaso. E aí eu fico imaginando qual é a razão. O que é que isso quer dizer? O que você tem a dizer, Rê, para as pessoas que têm obstáculos para superar na vida? Esse é um grande obstáculo, mas às vezes a gente tem um pequeno obstáculo que a gente não consegue. Posso te contar uma coisa rapidinha? Pode, claro. É porque eu acho assim que tem muito a ver com o nosso estado, como a gente encara as coisas, né? Eu também passei por algumas coisas, óbvio que não tem a menor comparação com o que você passou, eu acho que tudo é muito relativo, né? Mas assim, fui mãe solteira com 15 anos, cheguei a dormir na rua com meu bebê, aquele filme, como que chama? Do Will Smith, A Procura da Felicidade. Muita coisa daquele filme lá poderia ter sido filmado da minha vida. Então, assim, teve superação? Teve superação, ok. Mas não se compara com o que você superou. Não só com o acidente, com toda a situação. Problemas temporários, que eu falo, né? O meu já é um definitivo. Exatamente. Todos eles funcionam pelo mesmo processo, na verdade, né? É isso, porque assim, ó, veja bem, eu já superei todas essas coisas, que não se comparam ao que você superou, mas, obviamente, não é tão grave quanto uma torneira de jardim quebrada. Exato. E eu superei tudo isso, cheguei a dormir na rua com meu filho com frio, mas quando minha torneira do jardim quebrou, eu literalmente sentei na calçada e chorei de cair lágrima. Eu choro até inauguração de feira, né? Por isso que eu fico com lencinho aqui assim para não borrar a maquiagem. Mas você percebe? Então, assim, uma torneira quebrada em determinado momento da minha vida me fez chorar mais do que o dia que eu tive que dormir na rua com meu filho. Mas é assim mesmo, porque eu falo, né? Tanto que a minha missão agora, eu ajudo pessoas comuns a superarem seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. E não precisa ser um pescoço quebrado como o meu para ser um problema grande. Tá? E na verdade, o problema grande ou pequeno, o problema maior, quem tem é a pessoa que tem o problema. Eu sempre falo que, às vezes, uma unha encravada é o maior problema, a torneira quebrada. Esse é o seu maior problema. E é isso que você precisa superar. E as pessoas, às vezes não, todas, isso é um conceito geral, elas se bloqueiam por coisas pequenas. E aí a gente entra em definitivo e temporário. O meu problema é um problema definitivo. Tem um pouco mais de aceitação. Problemas temporários são mais fáceis. E é o que eu estava falando ontem com a Fio, né? Eu digo assim... que relativamente, né? Como é que encara isso? Eu também acredito que nada é por acaso, nada é sorte nessa vida, tá? E tudo já é pré-determinado. Então, olha só, um pessimista me olha hoje e fala assim, bem feito, quebrou o pescoço porque mereceu. Ninguém tem nada sem merecer. Não, eu concordo, não com bem feito, mas ninguém tem nada sem merecer. Aí um otimista fala assim, ó, nossa, ele quebrou o pescoço, olha os espasmos, ó. Ele quebrou o pescoço, mas está vivo, está bem, né? Mas quebrou o pescoço. São óticas diferentes. E eu tenho em mim uma terceira ótica, que eu acho que é o ponto crucial disso, né? Eu acho que Deus escolhe as pessoas fortes o suficiente para poderem passar por situações críticas, como a que eu estou passando agora, e tirar disso um aprendizado e poder ajudar outras pessoas com isso. Então eu realmente acho que ninguém tem nada sem merecer. E eu mereci passar por isso. Não pelo sentido negativo da coisa, que eu tenha feito alguma coisa errada, mas eu mereci passar por isso como uma forma de poder servir de exemplo e poder alcançar e tocar cada pessoa e dizer que não tem uma luz no final do túnel, tem uma saída no final do túnel. Mesmo se eu sou a mesma pessoa das fotos que você viu lá, no tempo que eu dava aula, que eu tinha menos de 10% de gordura, hoje eu tenho 10% de músculo no corpo só. O resto é tudo gordura. Eu tenho uma barriga. Adoro. Eu tenho uma barriga que eu nunca tive, né? E na verdade, uma vez você não concordou comigo, mas eu costumo falar que eu sou literalmente o saco de batata, né? Porque eu sou grande, é que não é pesado, literalmente. Mas eu falo que é grande, pesado, grande, pesado e desajeitado. Porque não consigo ajudar em nada, precisa sempre de uma força extra, né? E na verdade,
Um guincho. Não é só fazer palhaçada, não, literalmente um guincho, porque a gente chama de transferidor, né? É, Mas aí é um literalmente. guincho, é igual aquele guincho que é motor do carro, porque me levanta para poder botar na cama, né? Cento e Enfim, tantos, né, Rê? cento e tantos. E o problema todo, na verdade, acaba sendo a solução disso tudo. Sim, Porque perfeito. fazer isso te parar, ter essa barreira e parar no tempo, é o que geralmente as coisas ruins delimitam. Mas o que é ruim? Sim, De repente, aquele ditado, eu sou cheio dos ditados, fazer do limão a limonada. Geralmente é adoro. exatamente isso, porque, poxa, ou você fica preso por alguma coisa que, ou mesmo sendo temporário ou não, pode ser resolvido, não seja fácil de resolver, mas é possível de ser resolvido, ou Uhum. você simplesmente sai disso e tenta fazer o melhor suco de limão da sua vida. Seu exemplo que as Opções, pessoas né? querem, porque se eu estou nessa fase agora, que se nada é por acaso, então essa é a minha jornada. Eu tenho que entender o que aconteceu. E quando eu falo de superação e de felicidade, é porque eu não sei como funciona a superação. Eu passei por o processo de superação. Eu enfrentei a morte. Eu passei por paradas cardíacas absurdas. Eu Nossa. tive uma parada cardíaca na Indonésia de quase 6 minutos. E se alguém quiser entender o que é, Caraca! se alguém quiser entender o 10 que é minutos isso, é óbito, 6, não volta. quase 6. E É, então, eu digo assim, 10 minutos não tem mais sim. chance. Mas se alguém quiser entender o que é isso, é só fechar o nariz e a boca e tentar ficar 6 minutos sem respirar. É impossível, sabe? Não dá, Então, não dá. milagre ou não, eu sobrevivi, eu passei a isso. Então, se eu enfrentei esses Forte o problemas, suficiente. entendeu? Se eu enfrentei esses problemas e se eu sei como funciona, então é por isso que eu falo hoje de superação. E se eu falo de felicidade dessa relação, é porque eu já fui infeliz, ou pelo menos passei por uma fase infeliz, onde a gente chega a desistir, não depressiva ainda, mas a gente chega a desistir da própria vida, sabe? E Nossa, aí é pelo verdade, Rê. sentido de Verdade. simplesmente não ter mais como segurar aquilo, não ter mais como viabilizar ou se manter hábil para fazer as suas próprias coisas. Olha só, eu não conseguia, eu estava num ponto que eu não conseguia nem respirar sozinho, Uau, entendeu? uau. Eu uma vez caí de moto, moto não, era uma Honda Bis, então as pessoas acham que é um pouco de Já é uma. arrogância falar moto. Mas enfim, eu caí e eu luxei o tornozelo e fiquei 2 meses de botinha. Meu Deus do céu. Olha, sinceramente, eu tenho dificuldade de entender, de mencionar todos os desafios que você supera. Mas é aquilo que Pois você é. falou antes, às vezes para outra pessoa, a unha encravada, ela é É o tão maior paralisante, às desafio. vezes Exato. até mais, né? Como a torneira, né? Que a mesma Sabe pessoa, num o momento, que eu sempre digo nas superou coisas palestras? difíceis. Eu Ah, sempre digo nas palestras assim, ó, faz um teste, senta em cima da sua mão, põe as duas mãos assim embaixo da perna do bumbum e senta em cima. tô Isso aí. fazendo. Agora não tira daí. Se precisar enxugar o olho, Ah, se precisar coçar o cabelo, ajeitar o cabelo, se precisar, essa é a minha vida. Eu vivo preso dentro de um Jesus! corpo. Eu vivo preso dentro de um corpo. Eu sou um cara tecnológico, eu sou um cara quase que virtual, entendeu? Porque eu não tenho mais o corpo e só Me consigo. lembrou o professor Xavier agora. Careca igual, né? Falta só ser inteligente igual. Ah, eu acho que é, hein? Então Ai, olha, essa é a me jornada, fala, né? me fala uma coisa, eu achei curioso, que você falou em algum momento lá atrás, eu acabei perdendo, mas assim, eu achei curioso você dizer assim, né, que talvez Deus tenha te escolhido, né, porque você era forte o suficiente para passar por tudo isso e sobreviver, e eu já vi você falando também em algumas outras lives, em alguns outros conteúdos que você disponibiliza para inspirar as pessoas, que você ficou no limite máximo de não ter condição de vida, né? Que foi qual que é? C2? C3? C3. C3, eu quebrei cervical 3 e 4, é. Cervical E a 3. cervical, Né? Que cervical 2 é o limite, né? compromete musculatura respiratória, isso. E aí não é compatível com a vida, você diz, né? Não é Então, compatível e com a aí vida. você falou também em algum momento que uma porcentagem muito pequena, se não falhar minha memória, 2 ou 3% das pessoas que sofrem esse tipo de lesão, conseguem ter o intelecto preservado.
né? Isso é engraçado, olha a ironia, você caiu de cabeça e a cabeça não quebrou. Pois é, o capacete era bom, né? Mas quebrou o pescoço. O Você fato entende? Então, o assim, fato de realmente nada acontecer por acaso. Porque eu já levei isso, aí eu penso piores de bicicleta no meio do mato, né? E uma rotatória, uma praça rotatória, um acidente bobo me causou isso. Tinha que ser, não tinha outro jeito. 20 por hora, você falou, né? Quer dizer, você não estava correndo. Numa E as praça pessoas podem falar, rotatória, playboyzinho, tava de moto, correndo, desafiando, né? Não é nada disso. Você estava com cuidado, você falou que era chuva, né? Então, na chuva, a moto esportiva ela é muito escorregadia, você estava realmente tomando cuidado. No momento que você estava praticamente, né? Parou ali, 20 por hora, tinha que acontecer. E aí eu imagino o seguinte, é o que eu penso, tá? Quando eu penso na sua missão, quando eu penso no que você está fazendo aqui, por que tudo isso? Por que você está entre os 2%, 3% de pessoas que tiveram seu intelecto preservado? Talvez você seja... eu não sei se isso soa para você de uma maneira agressiva, mas eu espero que você não entenda como agressivo. Mas assim, talvez você tenha ficado tetraplégico para que outras pessoas, muitas outras pessoas, não tenham que chegar numa situação tão extrema, de tão próximo da morte, para acordar e tomar uma atitude. E pegar a sua própria vida... Pegar sua própria vida, né, pelo chifre ali, como diz aqui no interior, né, e superar, e tomar a decisão de realmente fazer o que tem que ser feito para superar aquele obstáculo, seja ele uma torneira quebrada, seja ele né, a dor de cada ouvi uma pessoa dizer, exato, às vezes você tem casal que se separa porque a pasta de dente um aperta no meio, o outro aperta embaixo, né, e isso pode ser o obstáculo de uma vida inteira. Eu sou do que aperta embaixo. E às vezes a pessoa... onde? Eu não vou te falar onde que aperta, não, que é muito íntimo. Aperta embaixo também. Brincadeira. Aperta embaixo também, mas sorte que o marido aqui também aperta embaixo. Eu fico doido com que aperta no meio, eu passo de dentro. Então, tá vendo? Às vezes isso acaba gerando ali um conflito que mina toda a energia da pessoa e a vida dela vira um inferno, que ela não consegue ser feliz. Porque tem coisas ali. Então, aquele é um obstáculo muito grande, que precisa ser superado. É um processo de superação diário, de pequenas coisas, né? Ainda mais quando a gente, né, começa a conviver, eu digo assim, que nem com irmãos às vezes funciona, né? Ainda mais com alguém que você nunca viu a vida toda e casa e começa a morar com essa pessoa. Tem que ter um meio termo, enfim, né? Isso é um outro papo. Mas o poder de superação, a gente tem que se superar a cada tijolinho colocado para construir, né, o que a gente é no fim da vida, né? Ou no fim da vida não, no momento que a gente está agora, porque a construção continua sempre, nunca para, e te limita, né, ou te delimita a saber até onde você pode chegar, o que você pode agregar mais na sua vida ou não. Esse é o fato importante disso tudo. Show! E eu fico pensando o seguinte, que esse método que você criou, porque você tem um método, né? Depois de tudo que você passou, você desenvolveu, você mapeou qual é a estratégia que se usa para se desbloquear esse obstáculo que aparece na vida da gente e que a gente não consegue superar, né? Por mais que a gente tente. Aí você criou um método, não é isso? E eu acho curioso porque ele serve pro problemão, aquela pessoa assim que realmente está assim numa situação como a sua, um cara que, né, teve toda a sua vida, entre aspas, interrompida, o seu estilo de vida interrompido, teve que nascer de novo e nascer né, em outra forma, em outro jeito, até uma pessoa que tem pequenos problemas que são pequenos, e ela até sabe que são pequenos, mas ela não consegue transpor. Aí quando você usa técnica, quando você usa o método... Pois é, na verdade, eu não fiz esse método, eu vivi esse método. E eu percebi que cada fase que eu passei e cada fase que eu enfrentei, isso eu vivi. Depois, quando eu conversava com as pessoas e elas me apresentavam algum problema, eu falava assim, poxa, mas eu passei por isso. Talvez de uma forma mais intensa do que problemas mais, teoricamente, mais leves, entendeu? Mas o problema de cada um. Relativamente. E eu via que o processo era o mesmo. Eu falava assim, olha, mas depois dessa fase, você vai começar a sentir tal coisa. Ou então, cuidado, porque você está sentindo isso e pode sentir tal coisa depois. E a pessoa me ligava, ou então me encontrava com a pessoa assim, cara, parece que você tem uma bola de cristal, porque eu estou passando por isso agora. Ou então, poxa, realmente aconteceu. E eu falava assim, poxa, não é a bola de cristal,
é que eu não estudei isso, eu vivi isso. Você Né? viveu, Então, você aprendeu, né? De forma intensa. O que eu vi, o que eu vendo hoje e entrego para as pessoas, ou eu tento ajudar as pessoas, não é um método que eu estudei, é o meu modo de ver e que funciona muito bem, porque funcionou comigo e eu entendo muito bem como funciona isso. Sim, Né? sim. Na verdade, tem uma assim, coisa que a gente usa. Tem uma coisa que a gente usa no escotismo, você está falando isso, está me fazendo lembrar. Tem uma coisa que a gente usa no escotismo, a gente prepara. Eu não sei se todo mundo que está aqui, provavelmente não, né? Acha que escoteiro só vende biscoito, né? Mas assim, escotismo é um método educacional que a gente atrai as crianças e os jovens com coisas divertidas, acampamento, sobrevivência no mato, mas isso tudo eu falo que é minhoca, é só uma isca para atraí-las, porque na verdade o que a gente quer é ter uma oportunidade de passar para elas valores, civismo, né, caráter, né, desenvolvimento do caráter e desenvolvimento de todas as suas potencialidades. E uma das coisas que a gente faz, a gente coloca elas, por exemplo, fazer uma jornada a pé. Né? Para enfrentar desafios, para superar desafios e tudo mais, para ter aquela experiência, né? E quando a gente fala para elas, olha, vocês vão fazer uma jornada, vai começar aqui, né? Aí vocês vão chegar em determinado local, vai acontecer assim, assim, assim. E se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer aquilo, você faz aquilo. E tem quando mapa. a gente percebe... Exato, quando a gente prepara a criança, o jovem, com essas coisas que ele consegue antever, ele consegue superar e passar por aquela prova muito mais rápido e muito mais fácil e com muito maior chance de êxito do que se ele fosse às cegas. E eu faço uma analogia, uma comparação com o seu método, porque você já passou por isso e no extremo da régua. Exato. Não foi para consertar a torneira de jardim. Profundamente. Né? Foi no extremo da régua. Né? Então, você tem exatamente o mapa de qual é o obstáculo que vai surgir e por onde que você atalha para chegar mais rápido, né? Porque, lembra, a vida, rapidão aqui já foi. E é por isso que a gente digo, for né, que... fazer sozinho... Deixa eu falar um pouquinho, então, sobre isso. Na verdade, né, esse programa todo, né, que eu chamo de código de superação, funciona como um GPS. Funciona como um GPS. Imagina um GPS de um carro, né? Você coloca onde quer chegar e ele te avisa onde tem trânsito, onde tem que virar, o que tem que fazer. E quando a gente está preparado para o que a gente pode ser que encontre pelo caminho, a gente já se prepara para que aquilo não seja tão grave, ou a gente se prepara mais ainda até que para aquilo não aconteça. Né? Nossa, então perfeito. Eu digo que esse GPS, ele vai te guiar através de 3 pilares, onde esse programa que eu passei por ele, que eu não desenvolvi, que eu vivi, é apoiado, né? Então, o processo todo é preparar a sua mente, é tipo treinar a sua mente mesmo, né? Para procurar por soluções ao invés de desculpas. Porque a gente, às vezes, se esconde atrás de desculpas, e o problema de dar uma desculpa para outra pessoa não é se explicar para outra pessoa, mas é se convencer de que você não é capaz de fazer aquilo. E é nesse ponto que o processo de superação está intimamente ligado com o processo de felicidade. Então, olha só, o primeiro pilar desses 3 é o pilar de identificação e reconhecimento. Daquilo tudo que deve ser superado, até mesmo melhorar mais ainda aquilo que já é bom. A pessoa precisa fazer uma autoanálise, porque funciona como efeito dominó. O que está acontecendo hoje, na verdade, não tem o problema, ou então não tem que ser resolvido no que está acontecendo hoje. Aconteceu e desencadeou lá atrás, né, quando a gente derruba o primeiro dominó e vem derrubando todos até lá. Né? Ou que a gente não consiga resolver o passado, mas a gente consegue pelo menos interromper que aquele dominó continue indo para frente. Tá? Nossa, incrível, incrível. A segunda fase, depois que a gente trabalha com isso, a segunda fase, o segundo pilar que eu chamo, é o pilar de entendimento profundo e tomada de decisão inteligente sobre tudo aquilo que você já identificou, né, em você mesmo e até enumerou durante a primeira fase. Então você identifica tudo aquilo, depois você vai ter que entender como aquilo tudo funciona e o que aquilo tudo causa. E aí depois a gente chega no terceiro pilar, que é um pilar decisivo, é um ponto decisivo, tá? A gente vai ter vários recursos e uma munição pesada para enfrentar essa guerra toda, que eu chamo, né? Que é onde eu vou te mostrar como tomar uma ação
correta para isso tudo e passar pela superação do problema e, consequentemente, ter mais felicidade, mais alegria para a sua vida, né? E é isso Sem que eu vou dúvida. mostrar, e é isso que eu vou mostrar na aula de quinta-feira, na aula de amanhã, né? Na Masterclass de superação, às 8 horas da noite. Gente, anota a data aí, Nossa, separa lá. não perco por nada. Esse Não é o processo. perco E, na por verdade, nada. cada fase dessa foi o que eu vivi, foi o que eu passei, o que eu tive que buscar dentro de mim, né? E até usar alguns métodos, que é o que eu acho que funciona da melhor forma possível. E realmente tem funcionado comigo e com outras pessoas, de forma da gente ir direto ao ponto, saber trabalhar com isso, e o processo de superação faz parte de uma sequência de acontecimentos, né? Sim, exatamente. E eu não quero perder por nada. Eu estou até escrevendo aqui para o pessoal também. Eu vou colocar um alarme aqui no meu celular, porque amanhã, quinta-feira, dia 2 de julho, 20 horas, eu não perco Às essa 8 da live por noite. nada. Tem um link aqui Amanhã, no meu quinta-feira, Instagram. 20 horas. No meu Instagram tem um link para você poder fazer um cadastro. E daí eu te mando por Na e-mail bio? o link. É na bio do meu Instagram. E daí eu te mando Nossa, por show. e-mail o link para participar dessa aula, para não perder nenhum detalhe. Show, show. Vou E me tem cadastrar também, agora. olha só, tem também um canal no Telegram, que é lá no Telegram, é um aplicativo igual o WhatsApp. Até melhor no meu caso, eu acho, né? Eu Que acho melhor também. Então, é @superando qualquer problema. Sem S no final, tá? Superando qualquer problema. Superando qualquer problema. Lá tem um vídeo que eu conto minha história, tem conteúdo, eu falo das lives. Ah, eu adoro o Telegram. Acho muito mais prático um que o acesso WhatsApp, de tem mais informação, recursos. exato. Um acesso de informação muito mais potente, eu acho, né? Show de bola. Nossa, cara, nossa, que bacana. Olha, eu Bom, preciso te Valquíria, agradecer. Eu não canso de agradecer. É muito legal isso, Rê. me fala agora de você aí, né, trabalhando com esses adolescentes todos, que é uma coisa que me interessa, porque eu vivo isso com a minha filha, né? E quais são aí, né, nessa onda de atalhos e obstáculos, dessa transposição da adolescência que a gente chama, né? Dessa passagem que todo mundo passa, que é inevitável, que a gente só vai entender. Tem um ditado que fala, né? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje na idade que eu tinha quando eu tinha todos os problemas do mundo, né? Como é que são? Quais são esses atalhos, esses obstáculos? O que você pode enumerar disso tudo? Nossa, cara, é assunto para um curso. Mas assim, ó, o que acontece? De novo, é uma questão de percepção, tá? O que está acontecendo? E, inclusive, né, não apenas, mas também está sendo intensificado agora nesse momento que a gente está confinado dentro de casa, todo mundo num grande BBB, Sim, né? Todo mundo preso dentro de casa sem poder sair. Você já está acostumado, né, Renatão? Eu saio pouco de casa pela minha deficiência, né? Mas as outras pessoas que não estavam já habituadas a isso, né, a estar dentro de casa em confronto, em conflito, em contato o tempo todo com os seus entes queridos, né, tá tendo um aumento assim muito grande na violência, nos índices de violência doméstica, inclusive, né? Porque o grande problema é a percepção que os adultos têm sobre a maneira como os adolescentes agem, né? Então, a adolescência é aquela parte da vida em que o cara está estagiando para ser adulto. Para ser adulto. Né? Só que os pais não têm essa percepção. Os pais olham aquele jovem como se ele ainda fosse criança. E não deixa ele tomar muitas decisões porque ele quer garantir que o filho vai fazer do jeito que ele quer, ou não que vai escolher o que ele escolheria. Que ele cometeu. Exato. A intenção é a melhor que tem. É proteção, é evitar sofrimento. Não é que os pais fazem por mal. Fazem por bem. Só que o efeito é o contrário. É o típico tiro que sai pela culatra. Você quer que a bala vá para lá, mas a bala vai para lá com as atitudes que você toma, né? Então, a percepção do adulto é de que o adolescente é rebelde, de que ele é grosso, que ele desafia, que ele mas não esquece, tem... a gente esquece que já foi adolescente também, né? Sim, é amnésia, né? Amnésia. Mas não é só isso. O adolescente, ele precisa pegar um pouco o volante da sua vida, sabe? E o pai precisa se posicionar como um copiloto. Porque se o pai quiser continuar dirigindo, o que vai acontecer quando esse jovem realmente tiver aí maioridade civil, for responsável pelos seus atos, mas ele nunca treinou? Ninguém aprende a dirigir
né? Olhando o instrutor de autoescola dirigir. Você tem que sentar no negócio lá e dirigir um pouco. Eu falo que não mata a fome só lendo o cardápio, né? Né? É a gente que o diga, né, Renato? Pois é. Vamos. Então é isso, sabe? Então eu procuro mostrar para os pais o que está passando pela cabeça dos adolescentes, que eles interpretam como rebeldia, como faz de propósito, é preguiçoso, é indolente, afronta, né? Não quer saber de nada. E não é nada disso. São processos bioquímicos que estão acontecendo dentro do cérebro do adolescente, coisa assim, de virar de ponta cabeça, sabe? E Exato. que faz com que eles tenham algumas reações. E em conjunto tem um pai que quer controlar tudo com um ser humano que está precisando treinar para ser autônomo, e aí Pra fica se aquele entender. cabo de guerra. Aí fica Exato. aquele cabo de guerra, entendeu? E tem a questão também da reação. Pode falar. Exato. Eu vivo muito isso com a minha filha, né? E também por vivência, porque eu passei por isso na minha adolescência. E eu falo para ela, né, que quando ela era criança, a gente mandava e ela obedecia. E com o passar do tempo, ela foi crescendo, a responsabilidade vai aumentando, as broncas têm que ir diminuindo, porque ela tem que tomar conta da vida dela e tem que saber que um dia a mesada dela vai virar um salário e ela vai ter que se virar com isso, né? Que a gente pode ajudar. Exatamente. É como eu sempre falo também que a gente pode levar o cavalo até o coxo, mas a gente pode obrigar o cavalo a beber água, ela não é? Então ela vai ter que arcar com as consequências num futuro breve, né, que está cada dia mais perto. Ela faz 18 anos agora em novembro já. E daí para frente, até os 18 é difícil a gente chegar, né? Depois dos 18 passa, que é uma beleza. Pisca! Mas vai ser ela contra ela mesmo, e ela vai ter que passar por esse processo de superação diária e construir o muro dela, né? As barreiras vão aparecer inevitavelmente, né? Problema todo mundo tem. Exatamente. É exatamente isso, querida. É exatamente isso. Perfeito, Renato. Nossa, que papo gostoso. A gente podia ficar aqui umas 3 horas conversando, hein? Mas segundo o meu horário aqui, a gente tem pouco tempo ainda. Tem 10 minutinhos só para encerrar aqui. Não, mas viu, Rê? Eu queria te agradecer. E amanhã eu não perco por nada. Já pus aqui no meu celular um alarmezinho para quando der 20 horas eu entro. Estou muito afim de assistir isso. Eu sempre falo pro pessoal aí, o gatilho mental da participação. Escreve aí a data e a hora da Masterclass de superação, aí todo mundo bota lá. Não, mas que legal. Eu também quero te agradecer muito por ter participado. Eu acho que você vem num momento estratégico dessa live, tá? Porque é uma pessoa que se superou, né, por todos os problemas que você disse, de ter dormido na rua, enfim, e ensina pessoas hoje a se superarem também. Da sua forma, cada um de uma forma diferente, mas você ainda mexe com um ponto delicado, né, que é essa troca, o estágio de adulto, né, do provável adulto, né, do desenvolvimento da pessoa. Verdade. Verdade. Mas é aquilo de novo, né? Às vezes uma coisa que poderia ser tão pequena, tão simples, a pasta de dente, né, que a gente aperta num lugar ou no outro, quando a gente toma aquilo como um grande problema, aquilo se torna um obstáculo intransponível. E aí, se você não tiver um método que te ajude a enxergar aquilo, perceber aquilo, né, e tomar os atalhos adequados, você acaba parando sua vida inteira. Aí, não precisa ser tetraplégico para parar, não. Você para a vida tendo o movimento de todos os membros, o que é muito pior. Não é verdade? É por isso que eu sou tão grata por você, Rê, porque você faz isso pelas pessoas. E o impacto que causa, porque assim, quando as pessoas me veem, só de me ver, algumas coisas acontecem. O que mais acontece é o sentido de dó, das pessoas olharem, as pessoas até chegam até mim, mas conversam com quem está do meu lado, porque acham que eu não consigo entender, enfim, né? Mas aí o processo... Fazem isso com adolescentes também. Então, tem o adolescente e a mãe, aí pergunta assim, como ele chama? Pergunta pra ele. Acontece. O problema é que comigo, as pessoas até às vezes põem a mão na minha cabeça e perguntam pra minha mãe ou pra minha enfermeira o que tá acontecendo, se eu entendo, se eu consigo... Sabe, e esse visual não quer dizer muita coisa, né? Ou então tem aquele sentido de curiosidade, porque eu estou passando, né, um restaurante, um shopping, e eu sempre vejo alguém me olhar e comentar baixinho com quem está do lado alguma coisa, né? Sei lá, por causa da cadeira, enfim, isso me atormentava muito. E foi outro processo de superação interna, né? Você superou, né? Eu digo que
depois que as pessoas realmente me conhecem e sabem da forma que eu vivo e tudo que eu tenho para ensinar, porque eu fiz, não porque eu estou falando só que é possível ou que Não elas têm que estudou no fazer. livro, né? Exato, entendeu? E eu acho que o exemplo, né, as ações falam mais do que Sim. muitas palavras, como eu disse, né? Eu não Sem escuto dúvida. mais o que as pessoas dizem, eu só escuto o que elas fazem, porque fazer realmente faz toda a diferença. Falar é muito fácil, né? E quando as pessoas Bem sabem isso. desse processo todo e até me perguntam, falam assim: nossa, mas como é que acontece isso? Mas olha, acontece tal coisa comigo. E quando eu falo tal coisa, é qualquer coisa que você possa imaginar agora. E eu falo assim: olha só, talvez você passe por uma fase assim, talvez seja assim, e esse talvez foi tornando mais frequente a cada vez que eu impactava na vida de uma pessoa. Eu falo assim: olha, hoje eu falo assim: ó, vai acontecer tal coisa, você vai passar por Aham. isso. E as pessoas, mas como é que você sabe? Né? Como é que um cara na cadeira de roda Pergunta está como falando? eu sei. Eu falo assim: olha só, eu sei porque eu vivi, porque eu passei por isso, porque eu enfrentei isso sem escolha, não tive escolha. Ou melhor, a minha escolha foi vencer isso, né? E foi fazer do limão a limonada, foi fazer da minha deficiência toda, né? Ao invés de me esconder, eu tenho uma barriga hoje que eu nunca tive. Né? Você viu Tá te nas fotos, incomodando né? essa barriga, hein, Rê? Na verdade, já incomodou mais, né? O dia que eu me É. vi com essa barriga gigante, enfim, né? Hoje eu ainda tento brigar um pouco com ela, mas enfim, né? Eu tenho que aceitar porque é isso agora. E eu não uso mais o corpo para treinar as pessoas, eu não uso mais o que eu fazia profissionalmente para ensinar as pessoas e para preparar as pessoas, mas hoje eu uso o coração e uso o que me sobrou, que foi a cabeça. Literalmente a cabeça, não foi só a mente, os pensamentos e tudo mais. Foi a cabeça, porque da cabeça para baixo eu sou passageiro e eu tenho que ter um outro estilo e modo de vida, né? Então eu digo Que até que eu não preciso mais incrível. andar para poder impactar na vida de outras pessoas. E se eu vivi tudo isso, é possível que hoje se você prestar atenção no meu discurso, eu sempre falo assim: olha, você faça isso, ou faça. Mas, pô, como é que o cara me fala um negócio desse? Porque eu vivi, porque eu passei por isso e sei que esse é o caminho. Né? Esse é o É, poder da transformação e a gente tem um poder dentro da gente, né? O poder da superação, que a gente só sabe o sim. tanto de força, né, que a gente tem quando a gente tem que puxar a carroça, porque até lá você nem sabia que era capaz de fazer isso, né? É bem isso. Você está falando coisas assim que eu sempre acreditei nisso. Falo coisas parecidas, né? Que quando a Faz gente sentido, é. encontra uma situação, a gente encontra uma força dentro de si, né? Só que é aquele negócio também. Se você está indo por um caminho e você sabe que tem o buraco ali, você não vai arrebentar a sua roda ali naquele buraco, né? E se Exato. alguém já passou por aquele caminho e passou de uma maneira profunda, intensa, conhece perfeitamente toda a extensão, né, dessa jornada e vai poder te falar: ó, ali tem um buraco, ó, aqui você vai por ali. É atalho de vida, meu filho, é atalho de vida. Muito bom. Que Obrigada, Rê. legal. Val, eu queria te agradecer também muito por ter participado desse Oh, projeto, né? E fiquei queria muito encantada. te agradecer por essa nossa amizade, né? Construída do acaso, mas eu acho que o acaso também não existe, porque nada acontece por acaso, ela não é. E eu Verdade, acho verdade. que a gente se conheceu num ambiente comum e nem sabia que morava tão perto, né? E que a Verdade. gente E que tinha pode ser tanta que coisa em comum, né? depois disso tudo e que as condições melhorarem, que a gente possa se encontrar, né? Para bater um papo Sem melhor, dúvida. com mais, enfim. Muito obrigado Vamos por fazer umas participar disso, competições por de fazer rodas. parte. Olha só, hein, que eu tenho um motor aqui na minha que eu ganho de todo mundo. Ah, não vale! Obrigada mesmo, Rê. Eu também me sinto muito grata, muito feliz por a gente ter se encontrado nessa vida, por você estar nesse momento, né, da vida da gente, passando essa inspiração e entregando esse atalho, sabe, tão Que necessário para a legal. gente não perder tempo de vida, né, e fazer a Essa é a vida minha valer a jornada pena. hoje. Essa é a minha jornada Incrível. hoje e é o que eu faço com muito orgulho e com muita fé. Olha só, antes da gente Então, terminar, hã? dá um Sim, sorrisão aí para o pessoal fazer um print da tela para poder postar lá depois. boa! Assim, pode A Fio fez um receber? coraçãozinho. A Fio fez um Ai, coraçãozinho sim! ontem. Eu falei, pô, que injustiça, eu não consigo fazer um coraçãozinho. Ódio no meu Mas eu vou. coração! Não, mas eu vou dar um jeito nisso. Você vai ver já já.
Boa, gostei. Obrigada, Rê. Um Então é beijo, isso, viu? gente. Eu que agradeço. Val, um beijão, fica com Deus. Pessoal que esteve com a gente até agora, um beijão a todos. E esperem hoje, a live de hoje à noite vai ser uma live muito interessante também. E amanhã, às 8 horas, tem Masterclass de superação. Ah, Não espero perco. todos lá. E olha só, amanhã também às 11 horas tem um papo muito legal. E vai ser com uma pessoa muito especial para mim, vai ser com a minha mãe. A gente vai contar o lado da história aí, do lado sentimental e tal, e vai ser bacana. Vamos ver como é que... Ela Nossa, tá um pouco vou tímida e programar. acanhada para fazer. Ela falou que chora à toa, mas vai ser legal, vai ser bacana. Fala para ela trazer o lencinho. Eu também choro, borro a maquiagem, mas a gente sobrevive. Valeu, Rê. Vou Legal, assistir essa Val. também. Obrigado, um Beijo. beijão, viu? Com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Você também.